O mais conhecido nosso são os caramujos e as lesmas, mas nesse grupo ainda tem os polvos, as lagostas, as ostras e mais outros representantes. Algumas características dos moluscos. Aqui nós temos: os moluscos são os animais de corpo mole, geralmente envolvidos por concha. Geralmente, porque alguns representantes não possuem concha. A concha é presente em ostras, mariscos, caracol e caramujo. Em alguns, como a lula, a concha é interna. E outros não apresentam concha, né? A concha é ausente, como é o caso do polvo. As conchas são importantes para proteger o corpo mole do molusco e evitar a perda de água. Os representantes que não têm concha, eles apresentam outros mecanismos para se proteger e também evitar essa perda de água. Os moluscos eles vivem em ambientes aquáticos, marinhos ou de água doce e também em ambientes terrestres úmidos. É bem comum a gente encontrar os caramujos, geralmente na época de tempo chuvoso e em locais mais úmidos, porque eles é uma forma de se proteger da desidratação. Os moluscos, o filo molusco, ele é o segundo maior grupo de espécies e apresenta aproximadamente 50.000 espécies, atrás somente dos artrópodes. É o próximo grupo que nós iremos estudar, que é onde estão classificados os insetos. Temos aqui mais representantes de moluscos, né? As lesmas, os caramujos, e vamos ver mais características deles. Esses animais, eles apresentam o corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Na cabeça a gente encontra os órgãos do sentido e o pé responsável pelos movimentos. Em alguns animais, como o polvo, eles apresentam os pés substituídos pelos tentáculos. E a massa visceral é onde se encontram os órgãos. Geralmente a massa visceral fica envolvida, né, fica protegida pela concha. Aqui nós temos uma imagem externa de um caramujo. O pé é essa estrutura aqui, que ele se usa para se deslocar. A cabeça e a massa visceral é essa estrutura que fica aqui dentro. Então, vamos localizar aqui na parte interna. O pé, toda essa estrutura embaixo da concha. A cabeça, que é relativamente pequena em relação ao corpo dele, e aí todos os órgãos estão aqui dentro, o coração, o pulmão, todos ficam protegidos pela concha, que é chamada massa visceral. Continuando, agora vamos ver sobre a alimentação e o sistema digestório dos moluscos. Os moluscos, eles possuem um sistema digestório completo, isso é, tem boca e ânus. O alimento é conduzido pelo tubo digestivo, onde sofre ação de enzimas digestivas. Os nutrientes são absorvidos e distribuídos pelo corpo por meio do sangue. Então, eles já apresentam uma estrutura de distribuição mais desenvolvida do que nos anelídeos, nos nemateumintos, que é o grupo anterior, que é mais primitivo. Os cefalópodes e os gastrópodes, eles apresentam rádula, que é uma espécie de língua com dentes filiados, que é usado para raspar os alimentos. Eles não têm, aqui está a boca deles, ó, esse quadradinho, e a rádula. Eles não apresentam dentes para mastigar, cortar. Essa rádula, ela parece uma serra. Então, eles conseguem raspar alguns alimentos mais rígidos e se nutrir. Seguindo da boca, ele já tem aqui uma glândula salivar, próxima ao tubo digestório, que é o papo, ó, boca, faringe, tem o papo e tem essa glândula salivar. Já vai provocar a umidificação do alimento, vai começar o processo de digestão. O estômago, o esôfago, essa estrutura comprida, tem o estômago aqui. E segue, eles vão ter aqui um hematopâncreas, é uma glândula bem maior que vai produzir as enzimas digestivas necessárias. Seguindo, temos o intestino deles e depois
a abertura aqui no final, que é o ânus. Por isso fala-se que eles têm um sistema digestório completo, porque tem um tubo digestório, e o alimento sai, o alimento entra pela boca, percorre todo o tubo digestório e sai pelo ânus. Não é igual nos plateumintos, que eles se alimentavam e depois tinham que jogar os resíduos pela boca. Então, seguimos. A respiração. Os moluscos, eles apresentam, eles têm uma grande variedade de ambientes, eles podem ver ambiente terrestre e aquático, então eles apresentam tipos de respiração diferentes. Eles apresentam respiração branquial, que é realizada pelos moluscos que vivem na água, como por exemplo polvo, lulas e ostras, e outros representam a respiração pulmonar, que está presente nos moluscos que vivem em ambiente terrestre, como é o caso dos caracóis. E ainda a respiração cutânea ocorre nas lesmas, que vivem em ambientes terrestres, em solo, em subsolo ou em árvores. Mas aí a respiração cutânea depende de bastante umidade. Geralmente esses animais eles vivem em locais bem úmidos. Aqui, se a gente for vamos localizar a estrutura respiratória deles. Nos que apresentam respiração pulmonar, que são localizados no ambiente terrestre, o pulmão, que é uma estrutura ainda primitiva, está localizado bem aqui atrás, nas costas do molusco, próximo do sistema digestório deles. E os que representam a respiração branquial, aqui estão as brânquias. É uma estrutura bem menor, e então essa estrutura está presente nos moluscos aquáticos. As brânquias são especializadas para tirar o oxigênio da água. O pulmão é especializado para tirar o oxigênio do ar. Então, seguimos. O sistema circulatório. O sistema circulatório, ele distribui os nutrientes e o oxigênio do sistema digestivo e do sistema respiratório, para o restante do corpo. O sistema circulatório deles é aberto e o coração ele se situa próximo, do dorso, na concha, perto da massa visceral. As contrações do coração vai impulsionar o sangue pelos vasos e depois por lacunas situadas entre os tecidos. Por que lacunas? Porque aqui está dizendo que o sistema circulatório deles é aberto. O que quer dizer sistema circulatório aberto? Que o sangue não circula dentro dos vasos sanguíneos. Então, nós temos aqui o coração, localizamos o coração aqui atrás. Tem uma quantidade de vasos sanguíneos, esses vasos sanguíneos chegam até a estrutura do corpo. A partir daqui, o coração é jogado fora dos vasos sanguíneos e aí ele vai circular entre as lacunas, entre os órgãos do corpo. Então, ele não vai mais circular dentro das veias e das artérias. Por isso que a gente fala que o sistema circulatório deles é aberto. Então, o coração vai fazer o bombeamento, o sangue vai fluir, percorrer uma parte do percurso nos vasos sanguíneos e depois eles são liberados e vai percorrer em lacunas, os espaços que tem entre os órgãos do corpo. Agora, o sistema nervoso e o sistema sensorial. Os moluscos, eles apresentam o sistema nervoso do tipo gangliomar. Ele é bastante desenvolvido, principalmente nos predadores, como polvo e lula. Há 3 ou 4 gânglios que são ligados por anéis nervosos que vão circular a região do esôfago. E a partir daí, os outros nervos se ligam para todas as outras regiões do corpo. Nessa imagem aqui em cima, nós temos a estrutura do sistema nervoso. Os gânglios estão localizados na parte da frente, na cabeça, que são chamados gânglios cerebrais. São 4, Depois, partem essas linhazinhas que são os nervos, que vão se ligar, se ramificar por todo o corpo. Nessa imagem de baixo, a gente tem aqui também os gânglios cerebrais e os nervos. E ao longo do corpo, ele apresenta gânglios menores. Isso depende da espécie do molusco. Nesse daqui, a gente tem algumas representações de gânglios que estão distribuídos por todo o corpo. O sistema sensorial deles é bastante variado
E eles possuem uma estrutura chamada de estotocitos, que apresenta a capacidade de perceber as mudanças no ambiente. Eles usam para localização da sua posição para se deslocar e também para a captura de presas. Alguns possuem os olhos bem desenvolvidos e outros contam com terminações nervosas nos tentáculos, esse é o caso dos caramujos e caracóis, e outros ainda vão apresentar bastante sensibilidade e de terminações nervosas em outras partes do corpo, que vai permitir eles identificar, por exemplo, se eles estão em situação de perigo ou eles vão conseguir capturar uma presa. O sistema excretor dos moluscos. O sistema excretor está localizado na cavidade celomática, na região que fica protegida pela concha, que é a massa visceral. Essas estruturas excretoras são os nefrídeos, e elas são responsáveis por filtrar o sangue e o líquido celomático. O sangue acaba se misturando com esse líquido celomático, é um líquido que está envolvendo a massa visceral. E aí vai eliminar as excretas, que são do tipo principalmente nitrogenadas. Tanto o sangue quanto o líquido celomático, eles entram por uma abertura no nefrídeo, que são chamados de nefróstomos. Aqui está. Nós temos o coração e bem próximo a gente tem essa estrutura aqui toda verde, que é o metanefrídeo, que é a estrutura maior que realiza a filtração, a excreção dos moluscos. Nessa imagem aqui em cima nós temos a abertura, nefrostídeos, eles é uma abertura bem maior, o sangue, o líquido entra por essa abertura, percorre todo esse tubo, nesse percurso ela vai sendo filtrada, e aí depois tem essa abertura aqui para o meio exterior. Aqui na imagem, ela ficou escondida por trás da brânquia, e a gente tem aqui o ânus. Eles são terminações separadas. A abertura do sistema excretor é uma e a abertura do ânus, que é do sistema digestório, é outra. Em outra imagem a gente consegue visualizar que não é a mesma abertura. A reprodução dos moluscos. Os moluscos, eles apresentam geralmente reprodução sexuada, com fecundação interna ou externa, e a maioria deles apresentam sexos separados, ou seja, tem o macho e tem a fêmea, com exceção dos bivalves, que são hermafroditas. Os hermafroditas, eles mesmos produzem os óvulos e eles mesmos produzem os espermatozoides. Na fecundação interna, o macho libera os espermatozoides e a fêmea libera os óvulos diretamente na água, e os dois gametas se encontram. Isso é a fecundação externa. Na fecundação interna, os espermatozoides são liberados dentro do corpo da fêmea. Então, é a mesma forma de reprodução que a gente já estudou, fecundação externa e interna. Nessa imagem, nós temos aqui, na parte de trás, tem a gônada, que é a gônada, o reservatório de óvulo ou espermatozoide. Aqui a gente está vendo que lá dentro tem vários óvulozinhos, ficam protegidos ali. Na reprodução, por exemplo, dos caracóis, que tem fecundação interna, eles se aproximam, dão início ao acasalamento, que é a fecundação. A abertura do sistema genital deles é bem aqui próximo da cabeça. Eles se separam, então a fêmea vai fazer a postura dos óvulos fecundados e esses óvulos vão depois eclodir e dar origem aos filhotes, que são os novos caracóis. Na reprodução sexuada, a reprodução é assexuada, alguns são hermafroditas, mas fazem a fecundação cruzada, ocorre a troca de gametas. Os ovos são protegidos por uma membrana e depositados em um local seguro, como a gente está vendo aqui a postura dos ovos. E o desenvolvimento é direto. O que quer dizer desenvolvimento direto? Que os filhotinhos já nascem igual aos pais, eles só são menores, depois eles vão crescer. Aqui a gente tem uma outra representação de reprodução, que é o caso dos mexilhões. Acontece, a gente tem a fêmea, o macho, esse é um caso de fecundação externa. Os óvulos
são liberados no ambiente, os espermatozoides também são liberados no ambiente, na água geralmente, ocorre fecundação e aí tem o ovo. Esse ovo depois vai eclodir, vai liberar a larva, que ainda não é igual ao adulto, e aí depois ela vai se desenvolver formando um indivíduo adulto. Neste caso, a gente fala que o desenvolvimento é indireto, porque quando o filhote sai do ovo, ele ainda não é igual ao adulto, ele é uma larva, depois que ele vai se transformar. Nessas outras duas imagens, nós temos aqui os moluscos colocando seus ovos, uma lesma e um caramujo depositando seus ovos em um ambiente seguro. Aqui nessa imagem dá pra gente ter uma visão geral de todo o corpo deles. A gente tem os gânglios cerebrais, né, os gânglios aqui na frente, a boca, a rádula e segue o tubo digestório. O papo faz todo o percurso aqui e aí tem a abertura que é o ânus. Vejam que a abertura do ânus é bem aqui no meio do corpo, mais próximo da cabeça do que da parte de trás. E aqui a gente tem um metanefrídeo, essa estrutura verde, e a abertura é bem do lado do ânus, mas são aberturas separadas. Essa aqui, essa verdinha, é a abertura do sistema excretor. E essa aqui, que é o ânus, é a abertura do sistema digestório. Os moluscos, eles podem ser divididos em classes, né? Existem 3 classes principais, isso de acordo com a forma e o tamanho deles. Vamos ver algumas características dessas classes. Temos os gastrópodes. Os gastrópodes são os moluscos que possuem concha em espiral, que constituem uma única peça. É o caso, por exemplo, dos caracóis, caramujos e as lesmas, que são exemplos que não apresentam concha. Eles representam o maior grupo dos moluscos, então o gastrópode é a maior classe, é o grupo que tem mais representantes. A massa visceral fica no interior da concha, né, que é uma peça única, e usam os pés para locomoção. E os gastrópodes são animais invertebrados e terrestres. Geralmente, os representantes dos gastrópodes são terrestres. Então, temos aqui os representantes, os caracóis. Uma diferença curiosa, os caracóis eles têm a concha em formato espiral. E os caramujos, o formato da concha não é espiral. Isso é uma diferença deles. Então, os 3 representantes principais desse grupo é caramujo, caracol e a lesma. Os bivalves. Os bivalves, eles são os moluscos de ambiente marinho. São formados por 2 conchas, por isso bivalves, e essas conchas são articuladas, elas são ligadas, permitindo abertura e fechamento. São exemplos desse grupo os mariscos, as ostras e vieiras. Entre as 2 conchas fica o corpo do animal que é constituído pelo pé e pela massa visceral. O pé é pequeno ou ausente, então esse pé serve só, vamos dizer assim, para abertura e fechamento da concha, para movimentos internos. Temos aqui um exemplo dos principais, né, mariscos e ostras, eles ficam protegidos aqui dentro dessa cavidade. Os cefalópodes. Os cefalópodes, eles apresentam concha interna ou não apresentam. São exemplos desse grupo. O polvo, a lulas e os náutilos, e eles são moluscos mais complexos, dotados de sistema nervoso bem desenvolvidos e olhos semelhantes ao dos vertebrados. Eles são considerados os grupos mais evoluídos, mais inteligentes dos moluscos. Da cabeça, eles partem os tentáculos, que os números variam, geralmente são 8 tentáculos nos polvos e nas lulas são cerca de 10 tentáculos. Os tentáculos têm ventosas que podem servir para capturar presa ou prender algum animal no substrato. Eles usam os tentáculos para se deslocar, se fixando no substrato e caminhando, e também usam para capturar as presas. Os cefalópodes e os bivalves são todos animais invertebrados e aquáticos. Eles são só encontrados em ambientes aquáticos.
Temos aqui uns representantes, né? O polvo, a lula e os náutilos. E aqui a importância dos moluscos. Por que os moluscos são importantes? A principal importância é ecológica, né? As ostras, mexilhões, pelo fato de filtrarem a água, eles podem acumular substâncias poluidoras. Eles podem indicar se aquele ambiente está equilibrado ou não, se está um ambiente poluído ou não. Eles também podem servir para alimentação humana e também eles podem servir de forma ecológica para o consumo, para indicação de equilíbrio ecológico. A presença de moluscos ou não pode indicar se aquela região, se aquele ambiente está apresentando um equilíbrio ecológico ou não. Ok? Então é isso, nossa aula sobre moluscos termina. Aqui a gente tem mais alguns representantes, caramujos, lesmas, lulas, polvos, ostras. Obrigado pela atenção. Caso de dúvida, consulte a professora de vocês.